Coloco sobre o Evangelho de Jesus a minha mãe, Luzia Aparecida Teixeira, para que Jesus derrame sobre ela a saúde, a esperança, a fé e a certeza de que Deus não nos abandona. Todos nós vamos passar pelo caminho que a gente tiver de passar, mas com certeza, passando unidos, nós com certeza passaremos com mais leveza, vamos nos fortificar e a gente vai com certeza passar. Jesus, a nossa porta está aberta, o nosso coração também. O ano ainda está aí no início, né? Hoje, dia 7 de janeiro, mas que durante todo o ano, todos nós, todos vocês que aqui se encontram, todos os desencarnados também, porque a vida continua, nós pedimos saúde espiritual e material e saúde espiritual para aqueles que encontram no mundo espiritual tão somente, no momento, né? Livres aí da carne, já passaram, já cumpriram a sua missão e, porventura, em uma hora determinada, retornarão para continuar trilhando o bom caminho. Mas, sobretudo, Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, porque até pela dor a gente agradece, porque é nela que nós temos oportunidade de crescimento. Jesus permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água, derrame sobre a nossa água as bênçãos necessárias a cada um de nós. Que a nossa água tenha os fluidos para que, quando a gente fizer dela uso, nós possamos nos sentir revitalizados, nós possamos então nos sentir um pouco mais em paz e fortalecidos para poder enfrentar mais um ano que já chegou com tudo, já bateu a porta e já iniciou-se. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, aqueles que estão trabalhando em prol do avanço da Terra, aqueles que têm interesse em nos ajudar, nos intuir, para que nós possamos ser melhores a cada dia. A nossa porta está aberta, o nosso coração também, e nós vamos aguardar a palavra de Jesus, que mais uma vez irá nos ensinar, né? Como caminhar, como trilhar um bom caminho e sermos homens e mulheres de bem. Capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos. O item é o 27. Está lá dentro do título Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Item 27, capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos. Lá no item 27, Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Aguarda aí para que vocês possam, então, encontrar, para a gente poder fazer a leitura e depois a gente faz a nossa reflexão e cada um coloca aí as considerações, se assim desejar. Bora lá? Me sinalizem com OK, por favor. Vou repetir pela última vez. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Nós vamos lá no item 27. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Ok, gente? Ok para Maria da Glória, ok para Luciana. Creio que vocês encontraram, então, né? Então, vamos lá para a leitura? Deve-se pôr termo às provas do próximo, quando se pode, ou é necessário, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguirem seus cursos? Então, veja bem, só para a gente explicar a pergunta, para que a gente possa continuar entendendo o Evangelho, né? A gente deve pôr termo, ou seja, a gente deve ali cessar aquela prova
quando a gente puder, né? Se eu puder fazer alguma coisa em prol daquela prova, eu faço, ou é quando eu posso, ou é necessário que eu respeite os desígnios de Deus e deixá-lo seguir o seu curso. Então, nós vamos ver sobre isso. Dissemos e repetimos muitas vezes que vós estáis nessa terra de expiação para terminar vossas provas, e que tudo o que vos acontece é uma consequência das vidas anteriores, as partes da dívida que tendes a pagar. Mas tal pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser contidas, pois essas reflexões podem provocar-lhes consequências funestas. Algumas pessoas pensam que desde o momento em que elas se acham na terra para expiar, urge as provas continuem seu curso. Há até os que pensam que não são apenas Há os que pensam que não apenas é necessário nada fazer para amenizá-las, mas o contrário, deve-se contribuir para torná-las mais proveitosas, mais penosas. Trata-se de um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir os cursos traçados por Deus para vós. Mas, porventura, conheceis esse curso? Tendes conhecimento de até que ponto elas devem ir? E se o vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento desse ou daquele dos vossos irmãos? Tu não irás mais longe? Sabeis se a providência vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolo para cicatrizar os ferimentos causados pela sua justiça? Vendo um de vossos irmãos atingido, não digais, portanto, que é a justiça de Deus, e que é, pois, necessário que ele tenha o seu curso, mas ao contrário, dizei que vejamos que meio o nosso Pai misericordioso colocou em minhas mãos para eu poder aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material e meus conselhos não poderão auxiliá-lo a vencer sua prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos, inclusive, se Deus não colocou em minhas mãos o meio de eu fazer cessar tal sofrimento. Se não me foi dado como prova também, ou talvez como expiação, deter esse mal, substituindo-o pela paz. Auxiliai-vos sempre em vossas respectivas provas, não vos considerando jamais como instrumento de tortura. Esse pensamento deve ser revoltante para todo homem de bom coração, principalmente o espírita, pois o espírita, melhor do que todos os outros, deve compreender a bondade infinita de Deus. O espírita precisa pensar que toda a sua vida deve ser uma ação constante de amor e devotamento, que quaisquer coisas que fizer contrárias às decisões do Senhor, sua justiça continuará seu curso. Ele pode, pois, sem medo, empregar todos os esforços para aliviar o sofrimento da expiação, mas só Deus pode detê-lo ou prolongá-lo de acordo com o que julgar necessário. Não haveria um grande orgulho do homem, crendo-se no direito de, por assim dizer, revoltar a arma na ferida, de aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sob o pretexto de que se trata da sua expiação? Ó, considerai-vos como sendo sempre um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Sintetizemos assim: vós estáis todos na terra para expiar, mas todos vós, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos, de acordo com a lei de amor e caridade. Bernardim, Espírito Protetor, 1863. O evangelho de hoje vem nos falando, mas, primeiramente, ele nos coloca uma pergunta.
diante da sua prova ou da prova do outro, você deve colocar fim àquela prova ou você deve deixar com que ela tome o curso normal, levando apenas para o lado da expiação? O Evangelho vem nos ensinando que nós sabemos que nós estamos no mundo ainda de expiação e prova. Ainda porque a terra caminha para a regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Mas enquanto isso, está uma bagunça, né? Porque a faxina está sendo feita, a oportunidade está sendo dada a todos nós. Mas o Evangelho vem nos dizendo que, apesar dessa condição de expiar, de passar na carne, de precisar reparar aquilo que nós trazemos junto de cada um de nós, aquilo que um dia nós atraímos e agora nós temos a necessidade de expurgar, que ainda assim, vivendo num mundo de expiação e provas, a gente precisa fazer o que é o melhor. Se eu estou passando por uma prova, eu não posso cruzar os braços diante dela. Eu preciso lutar da melhor maneira que eu puder para que eu possa passar com mais leveza ou eu possa sobressair dessa prova. E o Evangelho vem nos dizendo, olha, lutem, porque vocês não sabem de fato até onde vai cada expiação, né? Porque se eu ficar achando que cada coisa que eu passar eu estou fadada ao fracasso, eu vou simplesmente cruzar os braços, né? Então, a gente tem sim aceitação diante da vida, diante das coisas que nos chegam, com certeza. Mas o fato é, nós não vamos cruzar os braços. Nós vamos lutar, né? Porque Jesus nos dá a oportunidade de crescimento, nos dá muitas lutas, mas nós também, por trás dessas lutas, nós temos grandes vitórias. E quando eu vejo aquele irmão que está passando por algo, eu preciso também observar. Eu observo primeiramente em mim, porque se eu estou passando pela prova, eu preciso lutar, né? Porque o primeiro a querer tem que ser aquele que está passando pela prova. Mas, e quando você estiver do outro lado? Você faz o exercício de empatia, porque todos nós que estamos debaixo desses céus estamos sujeitos a passar por todas as vicissitudes existentes na terra. Então, o que eu faço diante daquilo, ainda que possa passar pela minha cabeça, é uma expiação, é uma dívida, é de vida passada. Eu não posso precisar, eu não posso ter certeza. Então, se eu não tenho certeza, diante daquele irmão, eu estendo as mãos, né? Eu tenho a aceitação de Maria. Lembra da resignação? Maria foi resignada, mas eu tenho a também a obediência, né, de São Francisco de Assis. Então, que nós possamos olhar, sobretudo, para o nosso norte, que é Jesus. Jesus, quando passou pela terra, ele nos deixou um ensinamento. No mundo tereis aflições, mas lembrai-vos, eu venci o mundo. O evangelho de hoje também nos traz esperança. Porque não é porque eu passo pela prova, não é porque eu estou no mundo de expiação, eu tenha que me entregar. Eu respeito os desígnios de Deus, sabendo que nós não somos, né, abaixo desses céus, acima dele só Jesus, aqui embaixo estamos nós, mas nenhum de nós sobrepõe ao Criador. Então, a gente dá o nosso melhor, a gente sabe que quem dá a palavra final é Deus, é Jesus, mas nós vamos fazer o nosso melhor. Ainda que a gente esteja num caminho árduo, difícil, dolorido, porque não é fácil.
passar pela prova, só quem passa é que sabe. Enquanto você está de fora, você não sente na pele. Quando você sente na pele, fica bem diferente de quando você apenas olhava do lado de fora, né? Então a gente estende a mão para o outro, estende as mãos para nós mesmos, né? A gente sabe dessa expiação, mas eu não tenho que ficar me perguntando: será o que eu fiz de errado? Será o que aconteceu? Né? O passado está lá no passado, não tem como modificar. Nós temos como viver melhor o nosso presente, almejando o nosso futuro, sem saber também se ele vai chegar, né? Porque existe aí uma historinha que roda, né? Que o pessoal fala assim: olha, a gente está numa fila, né? Quando gritar de lá o número, se for o seu, não tem escapatória, independente da situação que você se encontra, independente da idade que você tenha. Por quê? Porque cada caso é um caso, cada um de nós viemos no dia marcado e com passagem comprada de volta. Então, nós todos vamos embora, né? E mais uma vez eu repito aquilo que Chico dizia sempre: nós podemos correr da morte, mas da vida nós não conseguiríamos correr, não, a gente não conseguiria correr jamais, né? Porque depois da morte do nosso corpo físico, a vida continua, porque nós não somos daqui, né? A gente tem essa percepção, passa pela nossa mente essa ideia, mas nós somos centelhas de Deus, né? Essa energia suprema, essa causa primária de todas as coisas. Lá na frente, encontra-se o nosso irmão chamado Jesus, que está nos norteando, nos mostrando o caminho a seguir. Então, diante de todas as turbulências que você estiver passando, ou que o outro venha a passar, esperança. Faça o seu melhor dentro de todas as oportunidades que você tiver. Use de todos os recursos que existentes na Terra, porque se os recursos aqui estão, são para ser utilizados, porque se não fossem, aqui não estariam. Lembram? A Terra é uma cópia borrada do mundo espiritual. Tudo que existe aqui no mundo espiritual já existiu e eles estão há anos-luzes na nossa frente. Assim eu falo e defino quando se tratar de mundos positivos, né? Até as regiões mais densas, mais pesadas, encontram espíritos avançados, porém eles trabalham dentro da maldade, mas que um dia eles verão a misericórdia divina, um dia eles verão que existe luz e que estar na luz é muito melhor do que estar nas trevas, e aí, com certeza, cada um deles irão evoluir. Quanto tempo vai demorar? A gente não sabe, e assim somos nós, né? Porque nós vamos passando por determinados problemas. Por quanto tempo eu irei passar? A gente não consegue precisar. É Deus é que sabe. Mas, diante desses problemas, o que que a gente pelo menos tenta fazer? Manter o equilíbrio e ficar mais perto de Jesus, né? Porque são nesses momentos que a gente precisa estar mais próximos ainda. É nesse momento que a gente precisa estar mais firme, como crianças pequenas que quando vai atravessar a rua ou que chega alguém estranho, gruda nos pais, né? Então, diante das vicissitudes, diante do desconhecido, diante da insegurança, a gente segura nas mãos de Jesus, entregando para Ele, né? Todo o nosso caminho, tudo que a gente vai trilhar. Que todos nós possamos estar hoje no colo de Maria, sob os cuidados de Jesus, porque Jesus tem um olhar doce e sereno para cada um de nós, como irmão que quer o outro muito bem, e Deus está olhando por todos nós, querendo que cada um continue evoluindo, seguindo o bom caminho, e daqui a pouco a nossa chegada, que é na classe dos espíritos puros. Que Jesus me dê discernimento e coragem para ser bálsamo e não espada,
É verdade, né, Solange? Mãe tá por aí. Oi, mãe. Boa noite. A palavra do século para mim é discernimento, sabe? Porque diante das vicissitudes, diante daquilo que a gente enfrenta, a gente precisa ter a melhor escolha. E para ter a melhor escolha, nós precisamos ter discernimento, sobretudo sabedoria, para trilharmos o melhor caminho. E ainda assim a gente costuma cair. Mas é nessa hora, né, que a gente não se deixa abater. Porque a gente cai mesmo. Lembra? Nós somos espíritos errantes. Nós somos espíritos que ainda precisam aprender muito. Nós estamos na carne, passando por oportunidade que assim a gente espera que a gente cresça, evolua e trilhe o bom caminho. Mas quando a gente cai, o que que a gente faz? A gente faz como o homem de bem, que ao final do dia reflete sobre os seus atos. Olha, eu caí aqui, eu escorreguei aqui, eu deveria ter feito melhor. Então, outras oportunidades virão e dentro dessa oportunidade eu vou tentar fazer o meu melhor. E se eu escorregar e cair novamente, eu levanto e faço melhor novamente, até que um dia eu vou aprender a lição, né? Quando eu aprendo a lição, não quer dizer que eu não vou passar mais por esse problema, mas quer dizer que quando esse problema chegar, eu estou mais equilibrado, eu estou com mais sabedoria, eu consigo resolver com mais maestria, com mais calma e mais serenidade. Sendo assim, eu passo por ele com muito mais facilidade do que lá atrás, quando eu não tinha a resposta, quando eu não tinha o ensinamento. Porque fato é, nós somos crianças que ainda estamos engatinhando, mas que Jesus está a postos, Deus está a postos, nos dando as mãos toda hora para poder levantar e cair igual criança, né? Mas a gente uma hora fica de pé e uma hora a gente segue o curso. Silvia Leone dizendo: esperança, pensamento positivo, força e fé é primordial para vencer as nossas lutas, que possamos aprender a caminhar com as nossas dores. Verdade, né? Assim como Jesus nos ensinou. Jesus, quando passou pelo mundo, olha a caminhada de Jesus, né? Jesus foi assassinado sem dever. Jesus veio para a Terra com uma única missão, nos ensinar a lei de amor e que até hoje, 2025 anos depois, ele é lembrado como se fosse ontem e ainda assim nós não aprendemos. E aí, quando a gente olha para esse fato, a gente vê o quão ainda imperfeito a gente é. A nossa caminhada da evolução, nós já caminhamos muito, isso é fato, né? Milhões e milhões de anos para chegarmos aonde nós estamos hoje. Mas nós precisamos avançar ainda mais. Nós precisamos fechar muitas chagas que há em nós, a chaga do egoísmo, a chaga do materialismo, a chaga da soberba, da falta de humildade, do orgulho, chagas perigosas que abrem tantos outros caminhos para que a gente então escorregue e caia, né? Mas quando a gente tem discernimento, quando a gente faz a nossa reflexão, a gente vai trilhando o melhor caminho. Quer chaga pior do que a chaga da falta de perdão? Perdoe o seu próximo. O outro te feriu? Vamos lembrar sempre disso. O outro te feriu, o problema é dele. Lembra? Quando eu faço um mal feito, abre-se 3 posições. Eu preciso arrepender, reparar e expiar para aquele mal que estava em mim seja então diluído, que ele desapareça, ele seja então eliminado. Mas preocupe-se quando for você a ferir o outro, né? Então, se aquele outro chega e te pede perdão, se você não perdoa, o problema passa a ser seu.
Então, que nós possamos ter fardos mais leves nas nossas costas, porque a nossa caminhada, que é única, individual, ela já é pesada para todos nós. Cada um enfrenta uma luta individual diariamente, né? Nós temos as nossas lutas individuais, muitas das vezes nós buscamos respostas em muitas coisas em nós. Nós temos as nossas lutas dentro da família, nós temos as nossas lutas na sociedade, né? E aí eu vou ficar me preocupando com questão de guardar ódio, raiva, egoísmo, que vai só me levar cada vez mais para um abismo? Então, a gente sempre precisa fazer essa pergunta diante das coisas que nos acontecem na vida, principalmente das coisas negativas. Quando eu sou colocada diante de uma situação, isso me afasta ou me aproxima de Jesus? Essa minha conduta me afasta ou me aproxima de Jesus? Diante de um sofrimento de um irmão, assim como diz o Evangelho, o que faria Jesus? Jesus estenderia as mãos ou Jesus empurraria para o abismo? Jesus daria as costas ou Jesus tentaria ouvir, né? Ainda na nossa imperfeição, a gente consegue pelo menos aproximar, porque nós conhecemos Jesus na sua essência. E a gente sabe que o que vem de Deus e de Jesus é bom, perfeito e agradável. Deixa eu ver quem está falando aqui. A Luciana dizendo, nossas provas e expiações. Hoje sei que são as nossas maiores oportunidades de crescimento moral e espiritual. Por meio delas, podemos nos tornar pessoas melhores, mais humildes, mais humanos. E quando começamos a aprender, começamos a enxergar a vida em si, com os olhos do coração, e as nossas prioridades se transformam. É verdade, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai olhando pelos caminhos que Jesus fez e vai tentando aproximar, a gente sente lá dentro da gente que a gente cresce um pouco, né? Mas eu volto a dizer para vocês, porque é muito importante a gente dizer isso, né? A gente não está aqui romantizando os problemas, passar por eles não é fácil. Mas nós estamos olhando para o nosso norteador, que é Jesus. Quando Jesus nos fala que no mundo tereis aflição, ele também nos dá a resposta. Eu venci o mundo. E Jesus o tempo todo nos fala: se eu venci o mundo, vocês também são capazes de vencer o mundo. Então, ainda que diante das provas, ainda que diante das expiações, nós não vamos cruzar os braços. A água vai correr, o fluxo vai seguir, vai, mas nós vamos caminhar da melhor maneira que a gente puder, dentro do contexto que a gente possui. Helena dizendo: quando passamos por provações, é porque nossa fé precisa ser mais forte. A perseverança cresce no momento da provação, vem a recompensa. A gente passa mesmo, né, Helena? A gente passa pelas provações, a gente tem a nossa fé, né? Eu acho que às vezes nós precisamos sim ser mais forte, né? A nossa fé precisa ser mais forte, mas eu acho que fé é uma coisa que cresce a cada dia na gente que está aí resignado, né? Junto de Jesus não arreda pé, né? Porque Jesus no próprio Evangelho nos disse: se a fé de vocês for tamanho de um grão de mostarda, se vocês disserem para aquela montanha que uma passa para a esquerda e a outra para a direita, ela irá passar, né? Mas a gente ainda na nossa imperfeição, muitas vezes duvida de muitas coisas, muitas vezes não tem a fé suficiente, a gente sucumbe. Mas é nessa hora que nós precisamos entrar em reflexão como homem de bem, que para, observa o caminho e fala: esse não é o caminho correto de acordo com os princípios que eu tenho. Então eu vou ser obediente, né? Eu vou ser resignado. Eu estou no caminho errado, eu vou recuar e vou adentrar o caminho certo, porque sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de mudar. A Claudionete, estamos só de passagem nesse mundo de expiação.
onde temos que aprender com sabedoria a dar as mãos ao próximo, ter amor e humildade e perdoar para sermos perdoados, para vivermos em paz. É verdade, né, Cláudio Onésio? Porque quando você deixa de dar o perdão, o peso está em você, né? Quando você exerce a humildade de reconhecer o seu erro e o outro ainda assim ignora, pode ter certeza que nas costas daquele tem um peso muito grande, né? Porque quando a gente perdoa o outro e resolve levar a vida com mais leveza, a gente consegue caminhar também com o corpo da gente, a mente principalmente, em paz, né? Então, a gente precisa entender que debaixo desses céus ninguém é melhor do que ninguém, independente de posição social. Todos nós estamos aqui por alguma razão, cada qual está na família que precisava estar, com os pais que precisavam ter, cada um de nós estamos passando de acordo com o nosso projeto reencarnatório, mas todos nós que aqui estamos somos pecadores, cheio de erros e cheio de defeitos, né? Que a gente tire primeiro a nossa trave, né? Assim como Jesus já nos ensinou. Que a gente não seja hipócritas, que a gente primeiro olhe para a gente, para depois exigir do outro. Às vezes a gente exige uma característica que nem a gente possui, né? Então que nós possamos nos desenvolver como ser humano, que nós possamos sim desenvolver o nosso lado intelectual, mas sobretudo sem esquecer que nós viemos buscar avanço moral. E cada vez mais, cada dia que passa, esse avanço moral tem estado deteriorado, né? Diminuído, porque as pessoas estão dando valores aonde não precisam dar. Estão esquecendo princípios que um dia os mais velhos nos ensinaram, né? E essa criançada de hoje, alguns deles nem sabem do que se trata. Mas ainda assim, nós vamos ter esperança, porque quem está no controle de tudo é Deus e Jesus. E nele nós podemos, com certeza, confiar. Mais alguém, gente? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Não? Então, nós vamos encerrar, tá? Deixa eu mandar um ponto aqui para ver se tem alguma coisa de alguém, para depois não passar em branco, né? Não tem. Então, vamos encerrar. Jesus, agradecemos pelo momento de hoje, pela nossa reflexão, pelas considerações de cada um. Que quando retornarmos às nossas atividades, que cada um tenha saído daqui um pouco mais reflexivo, que possa ter crescido um pouco mais, que possa ter entendido que a vida, sobretudo, precisa ter esperança e que nós não precisamos cruzar os braços diante das expiações simplesmente por elas serem expiações, porque nós não sabemos até onde ela vai, né? Então, que nós possamos dar o nosso melhor. Que Jesus, que está aí no controle de tudo, no orbe da terra, nos olhando carinhosamente, pacientemente, possa ter permitido que os espíritos amigos tenham fluidificado a nossa água com a essência de que cada um de nós precisamos. A minha já está ali, fluidificada, e vai ser direcionada para quem precisa ser direcionada. E que cada um de nós possa ter o descanso do corpo material e que nosso espírito, quem sabe, possa estar entre os nossos. Fiquem com Deus. Até quinta-feira. Um beijo para vocês. Tchau, gente!